Quem assistiu o último vídeo aqui do canal sabe que eu fui extremamente crítico ao Inter, meu clube do coração, por causa dos últimos anos em que tem sido só fiasco atrás de fiasco e o azar bateu de novo contra o Rosário Central. Pois é, a gente tem cara de palhaço. Mas cara, eu pedi pro pessoal comentar outros times azarados no país. Aliás, muito obrigado pelos vários comentários, inscrições e visualizações. O vídeo anterior já passou das 35 mil views, então muitíssimo obrigado a todo mundo. Em breve, desse jeito, eu até vou ter que fazer um sorteio pros seguidores. Sei lá, tô pensando em sortear uma garrafa de azeite, porque sério, vocês viram o preço que tá no mercado. E o pessoal comentou muito, mas muito mesmo, um time. Botafogo, Botafogo, Botafogo. E eu então fui procurar sobre esse tal azar botafoguense. E gurizada, eu dei graças a Deus que eu torço pro Inter. Sim, pro Inter. E então eu achei melhor nós fazermos que nem no vídeo anterior e analisarmos as grandes façanhas desse clube que é chamado de grande no Brasil. Por favor, Deus, vem Estados Unidos, Europa, Coreia do Sul. E é lá, o menor nasceu, irmão. Teu filho nasceu. Ah, tudo bem. Brasil, Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. Graças a Deus que ele nasceu, menor. Vai torcer pro mesmo time que o pai, vai ser botafoguense. Esses tempos saiu uma lista gringa em que listava... A lista que listava é bom. Os times mais azarados do planeta. E nessa lista tínhamos o Tottenham, o Torino, o América de Cali, dentre outros. E quem conhece o futebol tá ligado do sofrimento contínuo desses times que eu falei. Mas o que me surpreendeu foi ver que o Botafogo estava em 6º lugar na lista mundial. Sim, em 6º. Há uma famosa frase no meio futebolístico brasileiro que é a seguinte: há coisas que só acontecem com o Botafogo. Esse famoso ditado no futebol talvez sirva para explicar a dor do Botafogo em sua história. Assim como a valsa do Sacha para o Inter, existe uma crença sobrenatural que segue o Botafogo há muitos anos. Lá nos tempos da brilhantina, décadas de 50 e 60, em que o Garrincha e outros craques como Didi e Nilton Santos jogavam pelo Botafogo, o clube conquistou inúmeros títulos do Campeonato Carioca, dentre eles o torneio início, o torneio municipal, o torneio extra e até a Taça Guanabara. Levantou 3 troféus do torneio Rio-São Paulo e conquistou também o Campeonato Brasileiro de 1968, que fechou aquela temporada com a tríplice coroa pro Fogão. Há quem diga que os botafoguenses ficaram tão alegres e, ao mesmo tempo, soberbos e arrogantes, e que os deuses do futebol passaram a castigar o Botafogo. Isso é pra trabalhar a humildade, tá ligado? Isso principalmente depois que o Garrincha deixou de jogar pelo time em 1965, sendo a tríplice coroa de 68 a única exceção desta maldição. Alguns anos se passaram e na década seguinte a então CBD, Confederação Brasileira de Desportos, que depois deveria ser a CBF, dizem as más línguas que ela, ao invés de reverter a verba conseguida na despedida do Garrincha em 73, na partida entre Brasil e combinado estrangeiro, para ajudar o jogador, que à época se entregava cada vez mais ao alcoolismo, a CBD roubou quase todo o dinheiro para si, e desse modo acabou dando um azar mortal para o Botafogo, que perdura até hoje. Mas por que algo feito pela CBD afetaria o Botafogo? Simples, porque o Botafogo é ainda o clube que mais cedeu jogadores para a seleção brasileira em Copas do Mundo, além de que o clube também é enquadrado como um dos 12 times grandes do Brasil. Esses são os times brasileiros que já conquistaram o Brasileirão. Esses agora são os times brasileiros que possuem títulos internacionais. Esses aqui são os times brasileiros que já conquistaram a Libertadores e esses são os que já conquistaram a Copa do Brasil. Sumiu! O Botafogo possui apenas 2 títulos de Campeonato Brasileiro, em 1968 e 1995, e o seu único título internacional é a Copa Conmebol de 1993. Se fizermos a comparação com outros clubes, como o Atlético Paranaense e o Bahia, vamos ver que o Atlético Paranaense tem mais títulos internacionais que o Fogão e o Bahia tem a mesma quantia de campeonatos brasileiros. Porém, nenhum desses dois aparece como um dos 12 grandes do país. Então, a pergunta que fica é: o que aconteceu com o Botafogo para ele não ser destaque nacional que nem os seus conterrâneos e demais clubes também? Dessa forma, que nem no vídeo anterior que eu falei do Internacional, é melhor que façamos uma cronologia. Em 1963, o Glorioso é eliminado de uma semifinal de Libertadores em pleno Maracanã pelo Santos de Pelé. Perdeu o jogo por 4-0 no Maracanã, mas há um detalhe: no jogo de ida em São Paulo havia empatado em 1-1.
Em 1973, o clube é eliminado novamente numa semifinal de Libertadores, mas foi no quadrangular com Colo-Colo e Cerro Porteño. Entre 1968 e 1989, o Botafogo viveu um jejum de 21 anos sem conquistar nenhum título estadual. Em 1991, perde para o Americano na semifinal da Copa Rio nos pênaltis. Em 1994, é goleado pelo Fluminense no Campeonato Carioca por 7-1. Em 1999, talvez o maior azar do Botafogo, chega à final da Copa do Brasil para decidir em casa e contra o Juventude. Num jogo que detém o recorde de maior público da competição, mais de 100 mil pessoas foram assistir o Juventude levantar a taça. Mas vamos analisar somente a Copa do Brasil daqui a pouco mais. Em 2002, muda o século e o azar continua. É eliminado na Rio-São Paulo para o último colocado, o América do Rio de Janeiro, e também o clube botafoguense. É rebaixado para a Série B do Brasileirão pela primeira vez em sua história. E o pior é que ficou em último lugar naquele campeonato brasileiro. Em 2005, perde novamente para o Americano nas semifinais do Carioca, mas dessa vez foi na Taça Rio. Em 2007, o clube volta a jogar uma competição internacional, a Sul-Americana, mas perde para o River Plate por 4-2. Porém, um detalhe, o Botafogo ganhou o jogo de ida por 1-0 e ganhava o segundo jogo por 2-1. Em 2008, perde a final da Taça Guanabara para o Flamengo e os jogadores vêm a público para se mostrarem indignados com a arbitragem. Contra o Flamengo e os caras ainda reclamaram da arbitragem. Em 2009, perde na terceira fase da Sul-Americana para o Cerro Porteño de novo. Em 2011, perde no Campeonato Carioca para o Boa Vista. Na Sul-Americana, leva 4-1 do Santa Fé e perde na terceira fase. Em 2014, termina em nono no Campeonato Carioca, fica em último lugar na fase de grupos da Libertadores e é rebaixado novamente para a Série B, em penúltimo lugar. Em 2019, termina em oitavo no Campeonato Carioca. Em 2020, é rebaixado pela terceira vez na história para a Série B. E detalhe, em último lugar de novo. Em 2021, termina em sexto no Campeonato Carioca. Em 2023, termina em quinto no Campeonato Carioca. E esse ano acho que foi o mais dolorido do Botafoguense. É eliminado nas quartas de final da Sul-Americana pro Defensa e Justiça, perde o Campeonato Brasileiro depois de liderar por 31 rodadas e, em determinado tempo, estar 13 pontos na frente do segundo colocado. Ah, mas pelo menos eles ficaram em segundo, né? Não, o Botafogo terminou em quinto lugar. E, sobre a Copa do Brasil que eu tinha falado antes, se liguem nas eliminações do clube. Nenhuma foi para os considerados times grandes do Brasil. Entre 1997 e 2023, o Botafogo jogou 16 Copas do Brasil. E deem uma olhada nos times que eliminaram o Botafogo. Vitória, Juventude, Remo, Gama, Paulista de Jundiaí, Ipatinga, Figueirense, Americano, Santa Cruz, Figueirense de novo, Aparecidense, Juventude de novo, Cuiabá, ABC, América Mineiro e Atlético Paranaense. E 2024, por incrível que pareça, o time está muito bem até o momento. Estamos no mês de julho e o Botafogo está liderando o Campeonato Brasileiro. Está nas oitavas de final da Libertadores e também nas oitavas da Copa do Brasil. Porém, assim como eu falei no vídeo anterior sobre o Inter, o retrospecto não é bom e talvez o azar volte a bater. E o que eu acho, sinceramente, eu acho que o Botafogo vai deitar esse ano. Vai deitar e dormir. E qual é a solução que eu encontro para o Botafogo? Opinião sincera, eu acredito que o time tenha que se fundir com o Fluminense e com o Vasco, fazendo a fusão para rivalizar com o Flamengo, formando o incrível Flume-Fogo da Gama. Mas então é isso, pessoal. Com certeza eu deixei de mencionar alguns azares do Botafogo durante a sua história, então comenta aí algum azar que eu deixei de falar, que talvez eu possa fazer uma parte 2 futuramente. Lembrando, like, inscrição, a gente não pede, a gente merece, tá ligado? Se quiser acompanhar o mercado de futebol, vai lá no Instagram, Central das Transferências, também vou falar do canal por lá, e acredito que seja isso. Então comenta aí, ó, Flume-Fogo da Gama.